Sejam bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. Hoje falaremos sobre os problemas que vêm junto com as férias. Os nossos convidados são Rodrigo Carpati, advogado condominial, uma das maiores referências no segmento, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rio. Prazer estar aqui. E Nilson Brizotti, consultor empresarial e síndico. Prazer ter você com a gente também. Obrigado, é um prazer estar aqui para trocar ideia com vocês. Rodrigo, vamos começar a falar das crianças. Férias quer dizer que as crianças ficam o dia inteiro ou quase o dia inteiro dentro do condomínio e com isso vem diversos tipos de problemas, correto? Então, quanto mais gente no condomínio, quanto mais as pessoas se aglomeram no prédio, o prédio já é um local, já é um foco de, muitas vezes, de discórdia. Por quê? Porque são muitas pessoas convivendo em um espaço muito pequeno. Daí a gente precisa de gestores, como o Nilson, que eu tenho acompanhado já há muitos anos e procura, dentro de um condomínio clube, ajustar aquela situação. Você também sabe exatamente do que eu estou falando. Mas, especificamente, no final do ano, as crianças acabam trazendo um pouco mais de perturbação para esse ambiente. Porém, políticas acertadas fazem com que aquele ambiente fique um ambiente descontraído, com que as crianças tenham uma atividade. Deixá-los soltos e tratá-los como um problema, isso realmente vai gerar um problema. Mas políticas positivas a fim de ajustar essa relação vai fazer com que aquele condomínio se torne um ambiente tranquilo no final do ano e inclusive, a gente tem uma valorização do patrimônio, as pessoas olham ali, chegam no fim do ano e falam, olha como é bacana, aqui as crianças têm umas brincadeiras, elas têm umas atrações. Nilson, o que você faz no fim do ano lá no seu prédio? Boa pergunta. O que você faz no seu prédio no final do ano? A criança não pode ser um problema, né? Tem que ser bom para a criança, mas não pode ser bom para os adultos que moram no condomínio. Ainda mais num condomínio clube, né? O condomínio clube ele é estruturado para as crianças, com N atividades, com N espaços para a criança interagir e conviver. Então, o que nós procuramos estruturar no período de férias, não somente no final de ano, é trabalhar com atividades de monitoria mais próximas, né? Então, a gente já tem uma atividade de monitoria contínua no condomínio ao longo do ano. Só para entender, então, você já tem uma atividade de assessoria esportiva ao longo do ano e no final do ano você incrementa a atividade, seria isso? Isso. O que nós fazemos, nós temos aos sábados essa atividade de recreação, atividade esportiva com as crianças em 3 faixas etárias, né? Desde os 5 anos até 13 anos. Que nós temos trabalhado com isso. E no período de férias, não somente no final do ano, mas julho também, a gente procura incrementar essas atividades ao longo de toda a semana, durante uns 2, 3 semanas, para que isso tenha, enfim, um atrativo para as crianças, para que elas consigam conviver no local que moram e de uma forma organizada, estruturada, de que valorize o convívio, a convivência e a prática de atividades esportivas, recreativas de uma forma organizada. Como o Rodrigo bem comentou, quer dizer, as crianças não podem ser um problema, elas têm que ser transformadas também num processo de crescimento e de valorização, né? E esse convívio com a atividade esportiva leva a isso porque você procura agregar o lado educativo também no lado esportivo e recreativo. O segredo, então, é a gente proporcionar lazer para eles, mais atividades, do que ficar focado na inibição de coisas erradas? Ricardo, nós como pais, você é pai, eu sou pai, o Nilson também é pai, a gente sabe a nossa preocupação na formação deles e a nossa preocupação no dia a dia deles dentro do prédio, quando eles estão dentro de casa. Então, o que eu tenho visto, que políticas que têm resolvido essa situação? Não sei se o Nilson aplica lá. O síndico Mirim tem ajudado muito, então você nomeia dentre eles, de preferência aquele que bagunça mais, para ele ajudar na gestão junto ao síndico. Você traz um pouco a responsabilidade para eles também, né? Você traz a responsabilidade. O pai não pode achar que o zelador, que o porteiro e que a babá do vizinho vai cuidar do filho dele. O pai é o tutor e o responsável pela orientação do filho. Então ele precisa ter essa ciência. Então o prédio também pode soltar um comunicado. Pedimos que não deixe seus filhos sozinhos na piscina, o parquinho tem uma orientação de acima de tantos anos, e o síndico também precisa, para eximir qualquer tipo de responsabilidade, ajustar as áreas comuns para que elas tenham segurança. Na piscina ele não pode ter, por exemplo, ele tem que seguir as normas da BNT, ele tem que ter a saída de água dupla, o parquinho tem que estar conforme a norma da BNT, o piso não pode estar escorregadio. Então,
É uma junção de Você situações. falou de uma coisa interessante, que o morador não pode transferir para o síndico, para o zelador, ou para os porteiros, ou para quem que seja a responsabilidade. Mas até onde o gerente predial, o zelador, pode chamar a atenção dessas crianças dentro do condomínio? Porque essa é uma linha tênue também que geralmente dá um pouco de problema nos condomínios, né? Eu entendo que não é função do zelador e nem do porteiro chamar atenção. Isso gera um atrito. Normalmente, essa situação vira contra. Então, o gestor, o síndico, o zelador tem que chamar a atenção do pai. Ele pode falar, olha, rapaz, de preferência chamar pelo nome, isso não é certo, isso é contrário ao regimento. Mas ele não deve se transformar no pai e fazer uma situação. Tem um caso recente, não me lembro, acho que foi no Distrito Federal, onde o síndico chamou a atenção do pai, chamou a atenção do menino, e daí que estava fazendo algo errado, comprovadamente pelas câmeras, e daí parece que num dia específico o pai encontrou ele na garagem, o síndico, e foi lá e desferiu um soco na cara dele. Então, a gente não sabe como esse pai pode reagir. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita cautela, porque algo que o filho está fazendo errado, a criança chega e fala, pai, ele brigou comigo. Então, a gente não sabe como o pai pode interpretar isso. Então, é importante que a orientação fique clara sempre e que seja direcionado ao tutor, ao pai da criança. Nilson, convidados também nessa época é um pouco complicado, porque a criança está de férias, por exemplo, o adolescente, ele quer chamar 10 amigos para jogarem futebol, ele quer chamar 20 amigos para ir na piscina. Você também deve se deparar com esse tipo de problema maior na época de férias. Esse é um problema crítico até nessa época de férias, porque os condomínios têm os seus regulamentos, né? Seu regulamento interno, onde define que tipo de acesso, que tipo de local os visitantes podem frequentar. E aí, esse bom senso e esse equilíbrio do ponto de vista dos acessos nos locais que são restritos, a piscina, por exemplo, no nosso condomínio ela é restrita, campo de futebol é restrito, há um número X de convidados, é um certo cuidado que você tem que ter nos condomínios, né? Agora, complementando até o que o Rodrigo falou, uma prática bastante interessante que envolve essa questão dos convidados, mas envolve a relação com os jovens, com as crianças, tem sido muito o diálogo, né? Não no sentido de chamar atenção, mas no sentido de conversar. Então, nós temos a nossa equipe de inspetoria faz esse trabalho com bastante qualidade, de conversar, de dialogar, de mostrar que aquilo não está certo, que aquilo não está errado, sem o formato de se chamar uma atenção, de se desferir uma bronca, desferir até porque esse cuidado tem que ser feito em todas as circunstâncias. Ainda maior. Algo preventivo, né? Algo preventivo, algo educativo e no ponto de vista de comunicação mesmo. Então as regras são frequentemente divulgadas, a gente faz isso tanto através de Elemídia, através do site do condomínio, que a gente consegue disparar pop-ups ou mensagens a todos os moradores. Então nós estamos sempre divulgando a cada período, a cada evento, a cada fase, enfim, informações preventivas do que pode, do que não pode, do que está certo, do que está errado. Do ponto de vista de que os moradores tenham consciência daquilo que eles mesmos definiram, né? O síndico não é o dono das regras, ele é o guardião delas, né? Quem define as regras, quem define os procedimentos são os moradores por meio das assembleias. Né? Eu vou voltar aqui, eu vou chamar um quadro que a gente chama aqui no nosso programa, e depois eu vou voltar perguntando para você, voltando no assunto que eu falei para o Nilson, que é o seguinte: como controlar o acesso de visitantes? Ainda mais que muitas vezes os próprios moradores burlam, né? Entram pelos carros. Então, como que a gente pode fazer esse tipo de controle? Agora eu vou chamar um quadro que é Síndico de Sucesso, olho na tela. Meu nome é Alexandre Penteado, eu sou síndico profissional em São Paulo. Eu decidi virar síndico profissional há 2 anos atrás, devido à minha experiência com o mercado imobiliário. Eu trabalhei 15 anos no mercado imobiliário em gestão técnica de condomínios, manutenção de condomínios e atendimento a cliente e síndicos, profissionais e não profissionais. Atualmente administro um condomínio como síndico profissional aqui na cidade de São Paulo e um condomínio como subsíndico no litoral de São Paulo. Meu plano de carreira é a gente preencher essa minha carteira com até 6 condomínios sendo administrados por mim. Administrar um condomínio é a mesma coisa que administrar uma empresa, né? Você precisa ter formação, você precisa ter embasamento técnico, legal, jurídico para fazer isso. Um síndico profissional, para ser bem sucedido, o parâmetro fundamental hoje da sindicância, gestão de pessoas, ele precisa saber se relacionar, ele precisa saber ouvir, ele precisa saber falar na hora certa e falar a coisa certa. O síndico profissional é um grande moderador, né? Síndico profissional é um investimento que o condomínio faz e um grande gestor do patrimônio dos condôminos. Bom, estamos de volta. Vou chamar o intervalo
e na volta falaremos como controlar o número de visitantes por apartamento. E já voltamos.